Saudações, caro internauta, seja bem-vindo ao nosso e vosso podcast Tech Hoje. Conosco hoje temos Irminda Kalunga, fundadora da startup Educa Empreende. Muito bom dia, Irminda Kalunga, seja muito bem-vinda à Angop. É um prazer tê-la aqui no estúdio da Angop. Bom dia, Márcia. O prazer é todo meu e agradeço o convite. Irminda, escopo, stakeholders e compliance fazem parte do dia-a-dia da Educa Empreende. Fazem, tanto que é o nosso diferencial, pois nós trouxemos as matérias voltadas ao empreendedorismo e economia a nível global para aplicarmos dentro da nossa startup e também dentro das startups que são associadas ou assessoradas à Educa Empreende. Mas afinal, o que é concretamente a Educa Empreende? Diga-nos, por favor. A Educa Empreende é uma startup de literacia de gestão e assessoria de gestão para micro, pequenos e médios negócios, com o objetivo de instruirmos e educarmos um empreendedor e voltarmos a sua estrutura de negócio informal e formalizarmos. Quando uso o termo informal, não gostaria apenas de abranger a constituição legal do negócio, mas desde a organização interna até a criação de processos internos. Que lacunas na formação de empreendedores nacionais vocês identificaram para a criação da plataforma? A primeira é o facto de apenas 12% dos empreendedores angolanos terem acesso à educação empreendedora e gestão na aplicação dos seus negócios, visto que nós conseguimos acompanhar que o ecossistema empresarial tem sido ou tem ficado cada vez mais robusto, várias empresas têm nascido diariamente, mas infelizmente encontramos ou identificamos uma base sólida para o desenvolvimento dos mesmos negócios. Afinal, como é que a Educa Empreende faz esse processo todo de educação ou formação? Sabemos que desde 2024, se a memória não me falha, mais de 27 empreendedores já foram capacitados. E quais têm sido os principais resultados dessas formações? Muito bem. Nós temos duas modalidades. A primeira é voltada à literacia, onde nós criamos um projeto que tem como nome Workshop ABC da Gestão para empreendedores. E a segunda modalidade é a assessoria, que nós denominamos laboratórios de negócios. Na primeira, nós começamos em 2024, no mês de agosto, e realizamos um evento intimista, que tivemos a participação de até 12 empreendedores locais. Nós realizamos o nosso maior evento este ano, em fevereiro, no dia 15 de fevereiro, e nós tivemos a participação de mais de 35 empreendedores que estiveram na nossa base de dados e conseguiram aprender sobre o tema como desenvolver um negócio sustentável e gerenciável. Nós conseguimos medir o impacto porque, para além de termos eles na nossa base de dados, nós temos eles no nosso grupo ou comunidade no WhatsApp, onde nós temos um contacto direto, semanal, diário, e também temos iniciativas para fomentar o aprendizado contínuo, como o Conversas com a Educa, que nós realizamos 2 vezes no mês, no primeiro e no último domingo. As formações são presenciais? Não. As Conversas com a Educa ainda não têm um formato presencial, é apenas online, mas o Workshop ABC da Gestão tem um formato presencial. Qual é o investimento que os empreendedores precisam fazer para participar destas formações? Ok. Nós nos responsabilizamos em trazer um produto totalmente gratuito, voltado ao Workshop ABC da Gestão, onde o empreendedor não precisa ter custos. Nós temos a intervenção dos nossos parceiros que nos ajudam a arcar com custos para lançar o mesmo evento, e nós trouxemos temas que são de facto interessantes, acabam estando alinhadas às necessidades atuais dos negócios, e nós temos sempre a missão de contextualizar a nossa entrega, para não estarmos a falar de assuntos bonitos, mas que no final não servem de ferramenta para o empreendedor local poder então alavancar os seus negócios. Qual é a periodicidade que pretendem dar essas formações? Ou seja, para quando está marcada a próxima formação?
Ok. A primeira foi realizada em fevereiro e a segunda será realizada no dia 21 deste mês. A ideia é continuarmos de forma trimestral e podermos alcançar outros jovens e podermos ir também em outros locais, visto que a primeira e a segunda foram realizadas na Digital AO. Pretendemos levar para outros locais como as mediatecas, de forma a tornarmos o acesso cada vez mais inclusivo para os empreendedores locais. Como é feita a seleção dos empreendedores que participam? Ou é aberta? Qual é o critério que tem? Não, nós temos um processo de inscrição onde nós fizemos algumas perguntas de forma a entender a fase em que esse empreendedor se encontra, de forma a conhecer o negócio que esse empreendedor tem e até criar um grupo onde eles consigam estar, interagir um com o outro antes mesmo do evento. E nós levamos o assunto na mesa, tudo direcionado àquelas necessidades que eles vão apresentando. Por exemplo, nós pedimos que o próprio empreendedor, ao inscrever-se, ele selecione um total de 3 perguntas que gostaria de ver respondida durante o evento. A literacia em gestão é um dos vossos focos. Que temas são mais carentes entre os pequenos empresários? Olha, na semana passada ainda disse algo muito voltado a isso. É que nós atualmente já falamos de assuntos como ODS, enquanto que o nosso empreendedor angolano ainda não consegue separar as contas pessoal da conta empresarial. Então nós trouxemos temas como este, né, como cuidar do dinheiro do seu negócio, como separar as contas, e nós usamos não só eventos como o workshop ABC da gestão ou laboratórios de negócios como assessoria que nós temos prestado a alguns negócios locais, mas também usamos as nossas redes sociais. Nós temos usado e também temos tido um bom feedback e temos percebido o quanto os empreendedores locais têm se engajado pelas matérias que nós temos partilhado, que infelizmente é um assunto novo, mas que também tem sido tratado com uma leveza que tem ajudado na aplicação dentro dos seus negócios. Temos recebido bastantes feedbacks de pessoas que, quando entraram nas nossas redes sociais ou até participaram de eventos como o ABC da gestão, não compreendiam o impacto e a relevância que estudar e estruturar o seu negócio teria para uma melhor organização e até um melhor faturamento. Então, o suporte que oferece inclui gestão de marcas financeiras? Inclui sim. Inclui, pois nós entendemos que para o nosso pacote voltado à transformação digital, nós devemos ter como base temas como gestão financeira, contabilidade para pequenos negócios e não só. Porque de nada adianta nós colocarmos ou implementarmos o tecido global nos negócios locais se eles não tiverem sustentabilidade para manter tais ferramentas. A captação de financiamentos continua a ser um dos maiores desafios. Como é que a Educa Empreende ajuda nesta área? Ok, muito bem. Nós, a partir de janeiro deste ano, nós incluímos dentro da nossa assessoria a modalidade de prestar financiamento a estes negócios. Tanto que nós temos um cliente que tem como nome Chimbambe, que é um colégio ou um instituto de saúde, e este colégio não só solicitou os serviços da Educa para a organização interna, como também para a captação de financiamento. Então nós estamos abertos a financiar pequenos, micros e médios negócios de forma a fomentar e levá-lo a desenvolver a sustentabilidade. Porque entendemos que, infelizmente, muitos enfrentam problemas desafiadores e um desses problemas é relativamente à sustentabilidade financeira. Então vimos o financiamento como um meio para possibilitarmos os negócios a prevalecerem. Que tipo de parcerias têm sido essenciais para ampliar o impacto do vosso trabalho? Muito bem. As incubadoras têm feito um papel incrível. Incubadoras como a Cinep, a Digital AO, têm servido de porta para encontrarmos negócios que estão em fase de desenvolvimento, outros até que já foram lançados para o mercado. E outro parceiro que tem sido também estratégico estão em volta das associações, e uma delas é a ELPA,
que é a Associação de Estudantes das Universidades Privadas, pois nós também vimos uma responsabilidade de cuidarmos de quais matérias serão levadas aos empreendedores, apesar de terem o perfil de estudantes. Porque nós vimos que, infelizmente, os estudantes que são formados na área da contabilidade e da gestão têm uma inclinação maior em entender assuntos como os que nós tratamos. Mas, infelizmente, os que nunca cursaram ou até fizeram cursos nessa área de economia têm muita dificuldade porque nunca ouviram falar de um balanço, de uma demonstração de resultado. Então, nós olhamos para a ELPA como um parceiro fiel para podermos levar tudo o que temos ensinado nos nossos laboratórios e nos workshops para os estudantes universitários, visto que a maior parte deles também tem envergado para o empreendedorismo. Qual é o critério ou o método que vocês usam para avaliar a qualidade da informação que vocês passam aos empreendedores que participam das formações? Muito bem. Para além de usarmos o próprio participante para elaborarmos o que nós chamamos de projeto, que é partilhado com aquele que será o orador ou o pré-eleitor da atividade, nós também temos o cuidado de avaliar o perfil. Por isso é que nós temos um formulário de inscrição. Nós conseguimos entender qual é a fase acadêmica em que esse participante se encontra e quais são as dificuldades que ele teria de percepção relativamente ao conteúdo. A par disso, nós elaboramos, para além do momento que estaremos presencialmente, conteúdos audiovisuais que ajudam na captação do próprio conteúdo e até na continuidade do aprendizado. Porque imagina, se nós elaborarmos um conteúdo que ele vai poder levar para casa e reavaliar ou estudar, mesmo na ausência do próprio programa ou na ausência das pessoas com quem ele teve o prazer de aprender, ele consegue certamente identificar mais dúvidas e dentro da nossa comunidade de empreendedores expor as suas questões e ver sendo respondidas. Que soluções tecnológicas é que têm sido usadas e incentivadas para os vossos formandos? Muito bem. Na verdade, a tecnologia tem sido um meio muito acessível para levarmos a nossa solução, tanto que durante o período em que tivemos a participar na Angotic, nós desenvolvemos um diagnóstico empresarial que o empreendedor poderá fazê-lo a partir de sua casa e poderá identificar, poderia dizer que as suas fraquezas ou até as fraquezas do seu negócio e os pontos fortes. Para além de identificar isso, tal como uma análise SWOT o faria, nós geramos recomendações e um plano de ação para o mesmo negócio, voltado à estrutura e os recursos que esse empreendedor tem. Qual é o perfil dos empreendedores que maioritariamente procuram pelos vossos serviços ou pela vossa formação? Ok. Uma das coisas que muito os caracteriza é a dificuldade de resistir às entradas e saídas das finanças do seu negócio. O outro perfil é a falta de mentalidade empreendedora para lidar com as adversidades do mercado. Infelizmente e felizmente, nós temos um mercado muito hostil e nós percebemos que a maior parte dos empreendedores às vezes se inibe para continuar e se engajar com os desafios que passa rotineiramente no mercado angolano. E o outro perfil, ou outra característica que muito os define, é o facto de estarem abertos para aprender. Devemos admitir que de todos os participantes que nós tivemos, ainda não identificamos um com resistência de continuar a cometer os erros depois de já ter percebido o quanto tem falhado nos seus negócios. Que conselho deixaria para quem possivelmente gostaria de empreender? Ok. Eu recomendaria que começasse a resistir. Nós percebemos que a falta de resisto é um dos desafios enormes ou massivos que os nossos empreendedores angolanos têm. Quando eu digo resisto, não é só voltado aos processos, o que acontece no dia a dia do negócio, mas digo também voltado aos gastos. Muitas vezes estamos nós na fase de ideação, estamos a procurar encaixar peças no nosso ou na nossa ideia de negócio
mas nós percebemos que já começamos a fazer gastos. Às vezes precisamos ir participar de um evento para tirar insights e investir na nossa ideia de negócio. Mas o que é que acontece? Esse empreendedor, quando já tiver a sua ideia validada, ele vai precisar criar um balanço inicial ou patrimonial. Mas quando notificamos esse empreendedor, a fim de falar o quanto gastou na fase inicial, ele oferece valores estimados, porque não conhece e nem teve a educação financeira de registrar tudo o que andou investindo para a realização ou materialização da sua ideia. Qual é a novidade que a Educa Empreende tem para os próximos tempos? Para além do workshop que será já no sábado, no dia 21 de junho, nós estamos desenvolvendo um novo projeto ou até programa voltado massivamente para estudantes e focado no desenvolvimento de carreira para empreendedores. Eu sei que é importante falarmos sobre negócio, estruturarmos o negócio, mas eu digo que o mais importante ainda é instruirmos e potencializarmos aquele que estará gerenciando o negócio. Desde a elaboração do CV do próprio empreendedor a sua marca pessoal no mercado, que certamente será uma forma acessível de posicionar-se, atrair links e fazer um ótimo networking. Falando em links e networking, em jeito de balanço, como é que foi a participação da Educa Empreende no Angotic 2025? Muito bem. Ainda ontem estivemos reunidos tratando sobre, eu digo que, olhando para o meu perfil perfeccionista, nós não arriscaríamos em participar, porque infelizmente foi um convite feito acima da hora, mas ainda assim decidi arriscar, pois a Educa tem me ensinado a fazer isso. Nós participamos e conseguimos ver que tivemos uma participação muito honrosa. Nós tivemos com mais de 150 stands e conseguimos entender o quanto a nossa solução é cada vez mais necessária para todos os negócios, startups ou até instituições. Para além disso, conseguimos validar mais uma vez a nossa ideia e certamente personalizá-la para as próximas edições. Muito obrigada, desejamos boa sorte e tudo de bom. Chegamos ao fim de mais um Teco hoje. Recorde-se que startups são empresas emergentes, muitas das vezes criadas em contextos de risco, mas aqui no Teco hoje passaremos muitas histórias de startups de sucesso. Fique ligado e até a próxima. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.